O convidado estava falando para o Abraham. Eu tenho estudado os seus áudios por 3 anos aproximadamente, e eu estou interessado em uma aplicação da lei da atração na área de marketing. Eu já ouvi você falar que marketing é você sintonizar com algo e ter as pessoas que ressoam com isso virem até você. Eu gostaria de mais detalhes sobre como isso funciona. E o Abraham? Algumas coisas que vamos dizer para começar. Em primeiro lugar, é que entendemos que você quer que o marketing que você faz seja em alinhamento natural com a lei da atração. E o convidado, sim, e muito do que é feito em marketing não é assim. E o Abraham, bom, vamos fazer aqui uma distinção que queremos te ajudar a entender. A lei da atração não é como a lei da gravidade, no sentido de que às vezes está acontecendo e às vezes não. Em outras palavras, a lei da atração está sempre respondendo a vibrações e está sempre gerenciando essas vibrações. Então não é algo que às vezes funciona e outras vezes não. É algo que é sempre consistente e, portanto, é bem fácil quando você entende isso, você perceber quando você está indo com o fluxo e quando você está indo contra o fluxo. Mas a distinção que você está buscando é que a lei da atração está respondendo a dois aspectos específicos seus. Está respondendo à tecla em que você fica batendo, conforme você pensa as coisas que você fica pensando, e fala as coisas que você fica falando, e observa as coisas que você está observando, e está também respondendo a esse vórtex maior seu, que inclui todas as coisas que você pediu. Então, quando você pensa em fazer o marketing de algum produto, você muito antes disso, através da vida que você viveu, você colocou todo tipo de coisas no seu depósito vibracional. Coisas como ser próspero e encontrar coisas que são de benefício para as outras pessoas. Em outras palavras, tem muitos pedaços desse vórtex que você tem colocado lá por um período muito longo de tempo. É tanto assim que nós não conhecemos ninguém que saiba exatamente o que está no seu próprio vórtex, porque vocês colocam lá pedaço a pedaço, mas o que você colocou lá foi organizado e mesclado pela fonte com as outras coisas que você pediu. Então, tudo o que está lá agora está trabalhando junto e tomou uma forma em que o conjunto de tudo é muito mais incrível, genial e magnífico do que apenas a somatória dos pedaços que foram sendo colocados lá aos poucos, entende? Então aqui tem esse vórtex que está girando e nós queremos que você entenda que a lei da atração já está respondendo a isso que você tem pedido e que os componentes colaborativos já foram atraídos. Então, se tem algo que você está fazendo marketing a respeito e você tem desejado que pessoas encontrem esse algo, e tem desejado que pessoas o comprem, e tem desejado que pessoas sejam beneficiadas por esse algo, e está querendo que as pessoas o encontrem, e está querendo que as pessoas sejam beneficiadas por isso. Você está fazendo isso há bastante tempo e esse vórtice está realmente girando e esse ponto de atração é bem forte. Então a questão é: você está sendo um componente colaborativo? Porque os seus clientes já são componentes colaborativos. Então é isso que a maioria das pessoas não enxerga. Elas muitas vezes, estando fora do vórtex, não veem o que já está enfileirado para elas e então aplicam as suas técnicas de marketing estando em um lugar em que estão muito atentas e conscientes do que não está funcionando, o que as mantém distantes do que está funcionando. Não é interessante? Já que você consegue sonhar com a maioria dos benefícios do que você criou, a maioria do império que você construiu acontece antes de você ver qualquer evidência física disso sendo construído. Então, nós estamos dizendo há bastante tempo: tudo o que você quer sempre fica no vórtex por um tempo antes que você entre lá e colha o benefício disso. Então, quanto tempo leva para você poder colher os benefícios não depende de quantas pessoas já estão lá. Elas já foram encontradas, nós não estamos brincando, isso já está feito.
O tempo que leva para você começar a experienciar a manifestação disso só depende de uma coisa: quanto tempo leva para você entrar no vórtex. Então, a premissa falsa que encontramos aqui, na verdade, tem algumas, mas a mais importante é, na verdade, que o que você quer já está feito, não está ausente. Você não está no processo de criar o que você quer, você já criou o que você quer. Ai, isso é tão bom. A campanha de marketing não é feita para atrair os milhões para o seu produto. Essas pessoas já foram atraídas. A campanha de marketing é para atrair você para lá. E o jeito que você faz isso é falando sobre a beleza disso, falando sobre como isso é maravilhoso, falando sobre como isso faz as pessoas se sentirem bem, ou seja, se alinhando com isso, se alinhando com o que o seu produto tem para oferecer, fazendo de conta que já aconteceu. O universo não sabe se a vibração que você está oferecendo é porque você está vivendo isso ou porque você está imaginando isso. Ele simplesmente responde à vibração que você está oferecendo. Então, nós falamos para pessoas, atores que estão querendo ser chamados para um papel, ou pessoas que querem ser chamadas para algum trabalho ou alguma posição. Nós dizemos para essas pessoas que vocês precisam ter a atitude de quem está avaliando quem está te avaliando. Em outras palavras, eu sei o que eu quero, será que você encaixa com o que eu estou buscando? Mas mesmo nessa atitude tem a possibilidade de a pessoa estar se mantendo fora do vórtex. Enquanto quando ela pensa, eu sei o que eu quero e tem essas características, e tem esses sons, e tem esses cheiros. Ou seja, quando você descreve o que você quer, quando você fala sobre o que você quer, quando você define o que um negócio de sucesso significa para você, pelo menos o que você consegue enxergar agora na posição em que você está, esse é um processo que faz você diminuir a distância vibracional entre o que você quer e o que você está vivendo, e é algo que permite que você se torne um componente colaborativo. E o convidado? Certo. Uma das coisas que eu consegui entender essa manhã foi a importância de fazer listas de aspectos positivos, ou seja, das qualidades dos meus clientes, e também de pensar no que eles estão fazendo com os meus produtos. E o Abraham? E quando você faz isso, você consegue entender que isso é para ajustar você, ou seja, para ajustar a sua vibração, e que então a pessoa para quem você está fazendo o anúncio é para você mesmo? E o convidado: sim, eu realmente entendi que é uma questão de me colocar nesse futuro que eu estou querendo criar. E o Abraham: um dia uma mulher estava tentando visualizar o que ela queria. Ela queria manifestar um relacionamento amoroso e nós estávamos tentando ajudá-la a praticar uma técnica que é criar um roteiro para imaginar. E ela disse que via duas pessoas andando juntas na praia e nós perguntamos: você é uma delas? Em outras palavras, você precisa encontrar um jeito de estar dentro dessa visão e sentir como você se sente quando você está lá. E quando você estiver lá, você quer estar feliz nesse lugar. Eu tenho essa empresa maravilhosa e esse produto maravilhoso e todas essas pessoas maravilhosas me ajudando e esses clientes maravilhosos. E é tão empolgante conforme as ideias se expandem e os produtos se expandem e os benefícios se expandem. Fica cada vez melhor, cada vez maior e mais divertido. Isso é tão importante que você ouça, todos vocês. Quando você está no vórtex, quanto mais detalhes você coloca, mais energia você movimenta e melhor é. Quando você não está no vórtex, quanto mais detalhes você coloca, pior é. Nós percebemos que às vezes as pessoas não sabem se devem só relaxar e permitir que o vórtex as leve para o que querem ou se devem ser específicas conforme pensam sobre o que querem. E nós dizemos: depende de como você está se sentindo. Se você estiver se sentindo muito bem, os detalhes movimentam ainda mais a energia. Já se você não estiver se sentindo muito bem, é melhor nem pensar sobre aquilo. É melhor relaxar e deixar o vórtice te levar. Não é divertido explorar o contraste e perceber que você tem uma opinião sobre as coisas?
Não é divertido perceber que você não gosta de algo e que você prefere o oposto daquilo, e que você direciona a sua energia para o que você quer e aquilo acontece? Não é impressionante a quantidade de eventos que acontecem em resposta ao seu alinhamento? É simplesmente incrível a quantidade de circunstâncias e eventos que acontecem por todo lado em resposta ao que você colocou lá. Isso te dá um sentimento de ser imbatível e de ter muito valor, e faz você entender a razão de você existir, faz você saber que você é o centro do universo. Você começa a sentir o gênio criador que você é. Você sente, você sabe que você está satisfazendo a razão de você existir, e você sente e você sabe que você está contribuindo para a expansão de tudo o que existe. E mais importante, você está curtindo tudo isso conforme essas coisas se movimentam. Isso ajudou? E o convidado? Ajudou muito. Então, para resumir, eu penso que a peça que está faltando é eu me colocar no roteiro, como você disse. E o Abraham? Você está sendo a peça que está faltando porque você tem tido uma premissa ativa dentro de você que diz que eu consigo agir para chegar onde eu quero, ao invés de eu consigo vibrar para chegar onde eu quero. A peça que está faltando é acreditar que eu preciso controlar todos esses fatores incontroláveis e que quando eles estiverem controlados, aí eu estarei no vórtex. Mas você não consegue chegar aonde você quer a partir desse lugar. E nós pensamos que uma peça que está faltando para a maior parte das pessoas, bom, tem algumas peças que estão faltando, mas uma importante é que as pessoas não têm consciência que elas são energia não física da fonte, ao mesmo tempo em que elas são físicas. Outra peça que está faltando, que a maioria não sabe, é que a lei da atração está respondendo a essas duas partes, a parte não física delas e ao que elas estão emanando como ser físico, e que o resultado da relação dessas duas vibrações faz elas se sentirem como estão se sentindo. A outra peça que está faltando é as pessoas saberem que elas podem fazer algo a respeito do que elas estão sentindo, não importa o que esteja acontecendo. E outra peça importante, e talvez a mais importante de todas, é que o que as outras pessoas estão fazendo não está dentro do meu controle, mas o que eu penso a respeito do que elas estão fazendo está dentro do meu controle. Eu posso controlar a minha reação a tudo, mesmo que eu não possa controlar como os outros estão agindo. E uma vez que você entenda isso, aí você está dentro do vórtex. Não importa o que esteja acontecendo externamente a você. E o convidado: eu tenho só mais uma pergunta. É sobre a arte ou a prática de marketing. Em muitos casos, fazer marketing envolve contar uma história que faz as pessoas quererem ouvir mais sobre aquilo. E o Abraham: vamos olhar para isso de outra forma. Vamos chamar isso de marketing vibracional e vamos deixar que a lei da atração chame as pessoas. Então vamos estabelecer qual é o ponto vibracional para o qual você quer atrair as pessoas. E vamos dizer que você já fez isso. E agora vamos encontrar uma forma de você ser atraído a esse mesmo ponto. Em outras palavras, tem um anúncio vibracional que está chegando às fronteiras do universo. Nós dissemos para a Esther e o Jerry: não importa muito qual a aparência do livro, e nem mesmo os específicos do conteúdo das palavras, mas é atingir o acorde vibracional que as pessoas estão buscando, é entrar em ressonância e tocar no íntimo do que as pessoas estão buscando. E o convidado: eu acabei de perceber onde eu estava confuso. Eu estava achando que tinha algo que eu precisava saber, que tinha algo que eu precisava falar na história. E o Abraham: você pensava que você tem que transmitir para as pessoas verbalmente ou através de ação. E pode ser que você queira fazer isso, porque realmente é divertido. Alguns de vocês se expressam muito bem e são muito hábeis com as palavras. E é meio que divertido trabalhar com isso. Mas as leis do universo estão respondendo à base vibracional. Então, os pré-requisitos para você mandar muito bem ao oferecer algum produto são:
Você próprio precisa adorar esse produto e precisa acreditar completamente no valor e no benefício disso para as pessoas. E quando você está nesse lugar, aqueles que estão buscando os benefícios que esse produto oferece irão vir aos montes. E você estará lá para dar as boas-vindas. Gente, agora é a Tânia falando. Para quem não sabe, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e eu conheço os Abraham há uns 8 anos. E logo no começo eu manifestei umas coisas incríveis, mas teve outras coisas que eu fui mais teimosa, vamos dizer, eu demorei mais para entender, para colocar em prática. E só nos últimos anos que tem caído muitas fichas e eu comecei a praticar essas coisas que eles ensinam com mais intensidade. E aí muita coisa se transformou, o canal do YouTube cresceu, eu estou vendendo produtos digitais, o meu livro físico esgotou, estou fazendo uma reimpressão. Então, eu estou vivendo coisas que eu sonhei anos atrás e foi tudo graças às coisas que o Abraham ensina. Claro que tem muita coisa que eu aplico porque eu conheço a psicologia positiva, que bate demais com o que o Abraham ensina também. Então, uma coisa colaborou com a outra. Mas para quem acompanha aqui, sabe que eu traduzo áudios do Abraham aqui no canal e que frequentemente no final eu explico alguma coisa. E no áudio de hoje, o que eu queria explicar é essa questão de uma das premissas falsas que eles falaram. Premissa falsa é quando a gente acredita em alguma coisa que não é verdade. É uma ideia fundamental sobre como as coisas funcionam e que se a gente acredita naquilo, a gente está deixando de saber a verdade, né? Deixando de saber como as coisas realmente funcionam. Então, uma das coisas que eles falam que a maioria das pessoas não sabe e que foi uma revolução na minha cabeça quando eu entendi isso, é essa questão de que na verdade, a gente tem dois pontos de atração acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar explicar para vocês de um jeito que faça muito sentido. Então, eu vou começar compartilhando com vocês uma dúvida que a minha filha teve um dia desses, porque vai ajudar vocês a entenderem. Ela tem 15 anos e eu percebo que o que ela entende da lei da atração é bem superficial, porque as dúvidas que ela tem é justamente por ter uma visão bem por cima. Ela não tem ideia da complexidade que tem acontecendo, né, por trás de tudo. E um dia desses ela estava comentando comigo que ela quer que o cabelo dela seja ondulado. Ela acha que fica muito sem graça quando tá tudo liso, né, escorrido. E aí ela fica todo dia depois do banho, ela fica amassando o cabelo. E ela falava para os amigos dela que ela ia fazer isso por um tempo e que ele ia acabar enrolando sozinho. Ele ia começar a ficar ondulado sozinho, sem ela precisar ficar fazendo isso depois do banho. E eles falaram para ela que isso não acontece assim, que isso não era possível, que ela ia ter que sempre fazer isso. E ela me disse esses dias que ela percebeu que ele já está ondulando e que realmente tem vezes que ela acorda e já está ondulado sem ela precisar fazer nada. E aí ela falou: "E aí, como é que você explica isso?" Né? Que isso não encaixa com a lei da atração. Eu falei: "Ué, para mim é exatamente o contrário. Isso prova a lei da atração." Mas a questão, e aí eu fui explicar isso para ela, a questão que faz as pessoas não compreenderem é porque ela pensou assim: eu tive dúvida, né? Então a dúvida faz não acontecer, porque ela me falou: eu queria e eu falava que ia acontecer, eu falava que eu ia conseguir para eles, eu pensava que eu ia conseguir enquanto eu amassava o cabelo, mas no fundinho eu não achava que era possível. Então, como aconteceu se eu duvidei? E aí eu fui explicar para ela que na verdade é assim. Quando a gente pede alguma coisa, quando a gente deseja algo, mesmo que você não peça em palavras, tá? Só de você ter vivido algo que você gostou, você pediu mais daquilo. E quando você vive algo que você não gosta, você pede pelo oposto daquilo. Você não precisa elaborar um pedido formal, você não precisa conversar com ninguém, fazer uma oração, fazer esse pedido para o universo, nada disso é necessário. Só de você ter vivido, você já está emanando os seus desejos a respeito de melhorias. Então é o que o Abraham fala, você vai vivendo a vida e você vai tendo as suas preferências, você vai notando o que você gosta e o que você não gosta, e isso já vai fazendo você emitir os seus pedidos. E aí, conforme você vai pedindo, a fonte
atende. Mas como que ela atende? Ela atende primeiro na forma vibracional. Então isso vai ficando no seu vórtex, que é uma realidade vibracional em que tudo que você já desejou na vida existe e está funcionando e está te chamando para isso. Então esse vórtex e a fonte fica focando no que você desejou. Então a fonte, ela aceita o que você desejou, ela concorda com aquilo e ela começa a fazer as coisas para permitir que aquilo aconteça. Então ela já começa a juntar todas as peças necessárias, todos os componentes colaborativos necessários para aquilo acontecer. E isso vai sendo juntado no seu vórtex. E aí o vórtex fica emitindo esse sinal, te chamando, te guiando para tudo que você quer. E aí a gente recebe esse sinal, essa orientação, através da nossa intuição, através de pensamentos que vêm na nossa cabeça, através de impulsos para a gente fazer alguma coisa, para a gente tomar uma atitude que leve a gente em direção a essas coisas que a gente está pedindo. E aí o que revolucionou a minha cabeça quando eu entendi é que tudo que a gente pediu tá nesse vórtex e a fonte tá olhando para essas coisas e tá atraindo a gente para essas coisas e tá atraindo ajuda para essas coisas que a gente pediu constantemente. Não tem um segundo sequer que a fonte desvia o olhar daquilo que a gente criou. Então a fonte é constante e ela atrai sem parar aquilo que a gente quer. Então a fonte está o tempo todo contribuindo para que aquilo que a gente quer, que a gente pediu, se manifeste concretamente no nosso mundo físico. E ao mesmo tempo, simultaneamente a isso, tem nós aqui, a pessoa física, também com um ponto de atração. Então, o que o Abraham ensina é que, ao mesmo tempo, nós somos esse ser físico e nós somos também extensão da fonte. Então, tem uma parte maior nossa que é não física e que está atraindo para nós tudo o que a gente quer. Só que, ao mesmo tempo, a nossa parte física, com base no que a gente tem pensado, nas coisas que a gente tem falado, o que a gente comenta, o que a gente reclama, o que a gente elogia, a gente também tem um ponto de atração. E que esse ponto de atração meu, como pessoa física, pode estar no mesmo lugar que o ponto de atração da fonte, e isso acontece quando eu tenho enxergado as coisas do mesmo jeito que a fonte enxerga. Então, quando eu tenho elogiado, quando eu tenho confiado, quando eu tenho agradecido, né? Então, quando eu estou enxergando as coisas com os olhos da fonte, eu estou em sintonia com a fonte. E agora eu paro de atrapalhar que os meus pedidos não aconteçam. Então, por isso que o Abraham fala tanto a palavra se alinhar. Fala que quando a gente se alinha com o nosso pedido, a gente se alinha com a visão da fonte sobre as coisas, a gente permite, a gente atrai o que a gente quer. Porque o nosso poder de atração fica muito grande. Porque soma o poder de atração da fonte, que está ali constantemente atraindo o que você quer, com o nosso poder de atração de pessoa física. E quando a gente reclama, quando a gente lamenta, quando a gente foca atenção em tudo que não tá dando certo, quando a gente fica falando de quanto tempo faz que a gente está tentando praticar as coisas e que nada aconteceu ainda, toda vez que você pensa coisas desse tipo, você tá focando em oposição ao que você quer. Você tá tendo pensamentos que não te ajudam a manifestar o que você quer, porque a fonte não tá pensando essas coisas. A fonte tá pensando que tá dando tudo certo, que tá tudo sendo encaminhado, que tem coisas maravilhosas no seu caminho. Você nem imagina quão incrível tudo isso vai ser. E você aí reclamando e achando que tá demorando e só olhando pro lado ruim das coisas. E aí, quando você foca a atenção no que você não quer, quando você fica focando a atenção no lado ruim das coisas, o que acontece é que o seu ponto de atração fica em direção oposta ao ponto de atração da fonte. Você começa a atrair a manifestação do que você não quer. Só que o ponto de atração da fonte é muito mais poderoso do que o seu ponto de atração como pessoa física. Então, por mais que você atrapalhe com os seus pensamentos negativos,
É por isso que tantas coisas boas acontecem com a gente, mesmo com a maioria das pessoas tendo o hábito de reclamar, pelo menos um pouco, a respeito de tudo, né? Então, majoritariamente, a gente está muito bem, mesmo que a gente está tão distante de praticar essas coisas todas que o Abraham ensina. Então, se você parar para pensar, em proporção a tudo que você reclama, e tudo que você fala de doença, e tudo que você fala de quanto o mundo está só piorando, em proporção a isso, até que você não está manifestando tanta coisa ruim assim. E por que disso? Porque a fonte está atraindo bem-estar, harmonia, saúde, felicidade, abundância para todo mundo. Então, por isso que o Abraham fala que se a gente relaxar um pouco e a gente deixar o fluxo nos levar, ou seja, a gente ir a favor da corrente, a corrente de bem-estar, a corrente de energia da fonte, que está puxando a gente, que está chamando a gente para tudo que a gente pediu. Se a gente relaxar e parar de atrapalhar com os nossos pensamentos, daí a importância de fazer treinamentos de achar pensamento melhor, daí a importância de aprender a meditar ou aprender a quietar a mente de alguma outra forma, simplesmente para você parar de atrapalhar com seus pensamentos negativos. Porque se você para de atrapalhar, se você não pensasse ao longo do dia, você vivesse presente no momento presente, sem estar pensando, sem julgamentos sobre a realidade, as coisas que você quer já começariam a se manifestar em avalanches, porque você ia parar de atrapalhar, causando um ponto de atração em oposição à fonte. E aí seria só o ponto de atração da fonte. Então você chegaria rapidamente às coisas que você quer manifestar. Mas o que acontece majoritariamente é que a gente tem pensamento atirando para todo lado. A gente tem pensamentos bons, a gente tem pensamentos ruins, tem hora que a gente ajuda, tem hora que a gente atrapalha. A fonte tá guiando para tudo de bom enquanto a gente faz tudo isso, então majoritariamente a gente está bem. Mas quem aprende e começa a diminuir esses pensamentos negativos, começa a manifestar mais coisas legais. E quem é muito crônico nos seus pensamentos negativos, porque vocês conhecem pessoas que realmente reclamam de tudo, lamentam sobre tudo, falam mal de tudo e de todos, só criticam. E essas pessoas realmente vivem um monte de problemas. Parece que tudo dá errado com elas, o que tem para dar errado acontece com elas. Por que que acontece isso? Mesmo com a fonte tendo esse ponto de atração tão forte, tão mais forte que o nosso, pessoal. Porque se a pessoa é tão consistente assim nos pensamentos negativos dela, vocês concordam que meio que ela tá pedindo para as coisas continuarem ruins para ela? E é até uma forma de respeitar o livre-arbítrio, né? Quando a fonte não impõe pra gente que a gente viva algo que a gente não tá querendo viver. Não é que a gente não quer. Na verdade, até essas pessoas estão colocando no vórtex delas o oposto daquilo. Porque, mesmo que elas não tenham consciência disso, ao estarem reclamando de alguma coisa, o verdadeiro desejo delas é sabido pela fonte e fica lá no vórtex, mas a resistência delas é grande demais. Então, ao reclamar de tudo e de todos o tempo todo, elas não dão espaço, elas não têm um momento de permissão. Já quando a gente reclama um pouco, foca a atenção em tudo que está errado, mas depois relaxa. Depois abre mão, depois desiste de uma vez, para de pensar sobre aquilo, ou consegue achar um pensamento melhor, consegue começar a pensar algo mais positivo a respeito daquilo, consegue olhar em volta, ver exemplos de pessoas que tiveram sucesso, situações que deram certo, aí você consegue se convencer de que você tem motivo para ter expectativa positiva. Quer dizer, tudo isso faz você diminuir a sua resistência. Então, nesses momentos você permite. E aquilo que você pediu com mais intensidade ainda, quando você estava focando no negativo, consegue vir para você. Então o Abraham fala muito isso, que a gente tem que tentar passar um pouco mais de tempo permitindo, porque não tem nada errado o fato de que às vezes na nossa emoção negativa a gente pede com mais intensidade ainda as coisas boas que a gente quer viver. Só que se você não sai da emoção negativa, aí você não permite.
Então, em algum momento, por mais que demore para você conseguir sair da emoção negativa, em algum momento você precisa fazer alguma coisa para relaxar, você precisa tirar aquilo da cabeça e focar a atenção em outra coisa, você precisa se distrair de alguma forma, ou você precisa achar um pensamento melhor. E aí, quando você faz isso, você permite. E as pessoas que nunca relaxam, nunca param de pensar negativo, elas podem sim acabar bloqueando cronicamente tudo o que elas pedem. Gente, espero que tenha dado para entender. Eu sei que esse assunto é muito complexo. Eu volto a falar disso mais vezes. Já falei outras vezes também algumas dessas explicações sobre a nossa emoção gerando o oposto no vórtex. Tem um vídeo aqui no canal que fala que a gente não precisa ter emoções perfeitas para manifestar, que eu explico com mais detalhes isso também. E para quem quiser, o treinamento em desenvolvimento pessoal, que é o conteúdo que está lá no Telegram pago, está em promoção, tem o link aqui na descrição. E o e-book está em promoção também. O e-book ensina muitas formas de encontrar pensamentos melhores e dá muitos exemplos de como fazer isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima!